Olá, querido estudante, tudo bem com vocês? Vamos continuar então nossa aula aqui mesmo por vídeo sobre algumas características da diversidade cultural brasileira. Vamos para a região sudeste do Brasil, conhecida também como a região core econômica brasileira, né? A região concentrada, segundo Milton Santos, onde a história de ocupação, embora tenha seu marco também na fundação do Brasil, lá no século XVI, a partir da década de 30, mas a ocupação efetiva vai começar a ganhar força a partir da mineração. Os bandeirantes também são marcas desta construção cultural da história do Sudeste, e quando eles encontram o ouro na região das Minas Gerais, nós vamos ter uma história de ocupação que marcará profundamente a história dessa região. Então vamos falar um pouquinho das características dessa região. A região Sudeste, então, ela compreende ali os 4 estados, Minas Gerais, Espírito Santo, Rio de Janeiro e São Paulo. É a região mais populosa do Brasil, a maior densidade e também a que apresenta a maior concentração econômica. Isso está atrelado à história econômica do país, ok? Bom, quando nós falamos da região sudeste do nosso país, nós temos que lembrar que algumas cidades e algumas regiões foram, ao longo da história, sendo construídas para dar suporte aos movimentos políticos e econômicos. O grande exemplo, Rio de Janeiro. A cidade do Rio de Janeiro foi a segunda capital do país, após Salvador, e ao redor do Rio de Janeiro, da cidade e do que nós chamamos hoje do estado do Rio de Janeiro, também se desenvolveu uma série de cidades que hoje guardam artefatos históricos culturais muito importantes. Por exemplo, as próprias cidades do Rio de Janeiro, as sedes, né, de governo, tanto do período a pré-independência do país, quando Dom João vem para cá, depois do período imperial, começo do período republicano, até a década de 50, quando no final dela a capital se muda para Brasília. Então nós temos também uma construção política. Temos a cidade imperial de Petrópolis e toda a região serrana do Rio de Janeiro, onde encontramos também, né, as construções históricas, os museus, além das cidades litorâneas que fazem parte do turismo regional e também atraindo parte, né, do turismo internacional. Espírito Santo, ele é marcado pelas belezas naturais, zonas de areia, suas praias, tem uma grande conexão turística, inclusive, com Minas Gerais, o estado que não, né, do Sudeste que não tem saída para o mar, o Rio de Janeiro, aliás, Espírito Santo costuma se chamar que é a Praia dos Mineiros, só que também disso nós temos ali a questão histórica. No século XVIII, a entrada dos portugueses que chegaram para a exploração do ouro começaram a imprimir nessa região uma arquitetura específica da época, que era a arte barroca. Nós vemos nas cidades históricas, por exemplo, lá de Mariana, né, na região de Belo Horizonte, a região do ferro hoje, né, chamado de quadrilátero ferrífero, essas cidades históricas ainda têm esse testemunho histórico. Né? A cidade de São Paulo também é muito importante, ela foi base para a partida ali dos pioneiros, né, dos bandeirantes que iam em busca das riquezas, fundada pelos jesuítas, né, como uma área de redução jesuítica portuguesa, né, para catequizar os índios. A cidade que ficava após a Serra do Mar, né, Santos, São Vicente, era a região litorânea, onde começa a cidade de São Paulo, mas os bandeirantes, após a Serra do Mar, começaram a instalar-se em bases. A cidade de São Paulo se tornou uma das maiores do mundo e uma cidade cosmopolita, né, multicultural, multirracial, embora esse termo nós já falamos que não é tão utilizado, mas ela se torna uma cidade global, ok? Bom, um traço marcante da região sudeste é a sua diversidade quanto à culinária. Né? Cada estado traz ali características próprias, como, por exemplo, né, o virado paulista, que tem um pouco ali daquilo que nós, no sul do Brasil, né, tem o feijão tropeiro, mas aí existe o virado paulista, o frango com quiabo típico de São Paulo e de Minas Gerais, a polenta, o uso do milho, né, muito forte, principalmente no período lá da escravidão, o feijão tropeiro, um pouco diferente do sul, a feijoada, a moqueca,
capixaba, pirão, cuscuz paulista, que é diferente do cuscuz nordestino, ou seja, trazendo seus traços, né? Mas é claro, não tem como falar do Sudeste sem falar da culinária mineira, né? Ô, culinária mineira maravilhosa, né? O pão de queijo, isso é típico, a variedade de queijos regionais, né? O tempero mineiro. Então, fica impresso também, numa parte muito boa, muito gostosa, que é a culinária, a cultura, né? E essa construção histórica da região Sudeste, né? E aí temos outros exemplos. O artesanato da região Sudeste também é muito marcada pela influência do imigrante, tá? Pelos colonizadores portugueses. O uso de materiais naturais. Preciso fazer uma lembrança aqui sobre um fato histórico, tá? Lembrando que aqui na região Sudeste, nós tivemos a entrada dos bandeirantes. A população, a partir do ciclo do ouro, começou a crescer muito. Então, a demanda por produtos como moringa para água, potes para transporte de alimentos, né? Chinelos, pisos, tijolo, aumentou. Nesse momento da história, era proibido ter manufaturas refinadas no Brasil. Portugal proibia o desenvolvimento daquilo que é pré-industrial no Brasil. Porque existia um medo de Portugal de que houvesse aqui uma elite produtora e essa elite, com o tempo, buscasse a independência. Então, o artesanato ele vai suprir as necessidades. Então, nessas duas imagens aqui, nós temos o uso do barro muito comum no artesanato do Sudeste e hoje, o que é decoração, né? No momento ali da história onde é inserida essa técnica, nós vamos ter o uso prático mesmo, né? Aqui, olha, do lado direito você vê a moringa, algo que em algumas casas da região Sudeste, em São Paulo, Minas Gerais, né, no interior, ainda está presente para manter a água fresca, né? Os potes de barro, a panela de barro, né? Que, aliás, né, deixa a comida com um gostinho diferente. Então, isso marcou, ao longo do tempo, os utensílios domésticos, que hoje faz parte, né, dessa questão cultural. E ainda encontramos, então, os artesãos. Claro que hoje com uma outra proposta, né, uma ideia mais turística, uma ideia mais de ornamentação, mas ainda existe, então, esse traço cultural. Tá? A panela de barro preto. Isso aqui você deve encontrar nos restaurantes da região. Você com certeza já foi a um restaurante, em shopping, né? Tem até uma rede, eu vou fazer propaganda aqui, né? De comida mineira, de comida caipira que eles falam, que todos eles utilizam esse pote preto, né? De barro. Ele também é uma marca cultural. Perceba que são coisas do dia a dia, né? Nós não estamos falando aqui de uma cultura elitista, de uma cultura superior, a gente já discutiu esse assunto, mas do dia a dia, né? Isso está presente. Por exemplo, sou paulista, nós temos ali, né, um espaço onde a família se reúne, uma chácara, e lá nós usamos a panela de barro preto de uma forma tradicional, faz parte já da culinária de família, que traz o traço do Sudeste. Tá? Bom, dito isso, né, vou voltar aqui um pouquinho. Além disso, nós temos as danças típicas e a música caipira. Né? Existem vários traços culturais na música do Sudeste. O samba canção, tanto no Rio de Janeiro quanto em São Paulo, traz ali, né, um sincretismo com a cultura africana, com a cultura, né, daquelas regiões onde a população se concentrou depois da abolição da escravidão, depois da Guerra do Paraguai também. A música caipira raiz, né, o uso de instrumentos como a viola, isso marca profundamente o traço cultural. A música caipira, inclusive, ela tem a raiz na descrição da paisagem rural. A música caipira, ela tem como foco, como pelo menos a chamada raiz, né? Ela tem como princípio a descrição da vida no campo. E ela ganhou notoriedade, inclusive, depois que a vida no campo passou por transformações. A maior parte daquilo que nós chamamos de música raiz de hoje foi composta, né? Essas músicas foram compostas no período ali onde a indústria chegou e o homem do campo começou a deixar a sua terra, afinal de contas, o café entrou em declínio, a agricultura no Sudeste entrou em declínio e começaram a migrar para a cidade. Então, a cultura também, né, da música vai marcar essa transição do campo para a cidade.
Você já deve ter ouvido algumas músicas, né? Que Saudade Imensa, do Campo e do Mato, do Doce Regato, né? Que Corta as Campinas. Então, essas músicas chamadas de raízes, elas mostram o que era o campo, a vida no campo, e depois vão trazendo essa transformação, a saudade da vida campesina que marcou a região sudeste, cafeeira, agrícola, até o começo do século XX, para o sudeste industrializado, que é uma marca atual da região. Então, essa transição econômica também está presente na nossa marca cultural, principalmente na música, né? E essas músicas também carregam com elas, né, a questão da dança típica. Bom, região sul do Brasil, né? Composto por 3 estados, é a menor região do país, né? Essa é uma das mais lindas, aliás, todas as regiões são lindas, o sul tem o seu charme também, composto ali por Santa Catarina, Rio Grande do Sul e o nosso amado Paraná, marcado por uma natureza, uma paisagem natural um pouco diferente, né? A presença do Rio Paraguai, aliás, do Rio Paraná, que juntamente com o Rio Paraguai e o Uruguai formam a grande bacia da Platina. Por que é importante, professor? Primeiro, porque marca, né, o uso do território. Segundo, porque os espanhóis, isso é importante, né, lá antes do português adentrar ao interior do sul, eles chegaram até o norte do Paraná. Porém, como não encontraram riquezas, eles recuaram. E o Rio Paraná foi essa porta, foi essa passagem do espanhol. E hoje o Rio Paraná ele marca, né, a comunidade ribeirinha, a presença da usina de Itaipu e também a fronteira, né, entre Argentina, Paraguai e Brasil, chamada Tríplice Fronteira. E nessa região nós vamos ter também uma grande influência hispânica, principalmente no Rio Grande do Sul, né? O gaúcho, ele se identifica muito com aquela porção da Argentina e do Uruguai, onde o produtor de gado, né, o criador de gado, é uma figura histórica. Tá? Nós temos uma diversidade étnico-cultural um pouco diferenciada. Por quê? Porque a colonização do sul do Brasil ela só vai se consolidar no século XIX. No sul do Brasil, a questão climática não favorecia o desenvolvimento do café, exceto no norte do Paraná, mas isso só vai no século XX. Por ser uma região subtropical, o café não se desenvolvia bem. As culturas que iam bem aqui eram aquelas mesmas da Europa. Então não existia tanto interesse até o momento onde, lá na Europa, nós vamos ter crises econômicas. A industrialização, que é tão importante, gerou desemprego na Europa. Então houve uma necessidade de buscar novos desafios, né? Buscar uma nova terra. E nesse momento o Brasil também precisava consolidar a região sul. O governo estava preocupado com essa disputa entre as terras, né, das terras do sul com os espanhóis e os países vizinhos. Então, para tentar ocupar o sul do Brasil antes que perdesse para os vizinhos hispânicos, começou-se uma política de imigração. Então, chegaram os alemães, os italianos, os holandeses, os ucranianos, os poloneses. No século XX, né, nós vamos ter a entrada dos japoneses. Então, nós vamos ter uma paisagem cultural bem diversificada. E eles vieram para cá no modelo de colônias, né? Então, cada região, cada pequena região do sul do Brasil recebia um povo distinto. E ali eles mantiveram certas tradições culinárias, as danças, os pratos típicos e, é claro, as suas práticas agrícolas singulares. Destaque, por exemplo, Serra Gaúcha, a produção da uva, né? A uva, a produção de suco, a produção do vinho, no mesmo modelo que eles praticavam lá na Europa, adaptando-se um pouquinho com a questão do clima. Tá? Então, o folclore do sul do Brasil está muito atrelado com essa diversidade cultural de origem principalmente europeia. Né? Exemplo disso, Joinville, aqui em Santa Catarina, né, com a sua arquitetura típica alemã, com as festas tradicionais alemãs, né, com os pratos típicos ali ainda carregando aquilo que é histórico, né, da Alemanha. Tá? Então, como eu disse para vocês, mais tarde vieram japoneses, holandeses, principalmente aqui no Paraná. O norte do Paraná, ele é marcado pela presença dos japoneses. Maringá é um exemplo disso, né? A nossa região do entorno. A partir de 1908, uma série de grupos migratórios saíram do Japão e vieram para cá, também no período de industrialização.
E aqui eles imprimiram, né, a sua cultura também. Tanto que na cidade de Maringá nós encontramos centros, né, o Centro de Tradição Japonesa, né, um clube chamado ASEMA, onde todos os anos se realiza ali a festa tradicional, com pratos típicos, danças típicas, né? Nós temos o Parque do Japão, para mostrar essa aliança, né, histórico-cultural que existe, e também nós temos, por exemplo, uma unidade bancária em Maringá, que ela é dedicada à comunidade nipo-brasileira. Então, é bem marcada essa questão. Tá? Outro ponto importante, no sul do Brasil, nós tivemos a ocorrência de alguns conflitos de independência contra o governo e também a famosa Guerra do Paraguai. E esses conflitos, né, Guerra dos Farrapos, a Revolução Federalista, que foram guerras históricas internas, e a Guerra do Paraguai também vai marcar parte da nossa cultura sulista. Tá? As lendas são muito presentes, as histórias, os contos, as cantigas, todos eles misturados com uma grande porção do folclore europeu e também, né, é claro, a contribuição do povo africano. Ok? Bom, pratos típicos, aí, né, nós poderíamos ter uma aula só sobre isso. Que pena que não dá para fazer, inclusive, com o alimento aqui. Mas temos ali os carreteiros, né, arroz, feijão carreteiro. Nós temos os ervateiros, nós temos os mineiros, e todos eles foram criando, né, o seu prato típico, ou deixando ali a sua marca para a criação de pratos típicos, né? Rio Grande do Sul, poxa, churrasco. Paraná, o pinhão, o barreado, né? O café, que foi muito forte aqui no norte do Paraná, no início do século XX. Tudo isso, então, vai marcar também as nossas mesas, né? O grande personagem, né? O grande personagem do sul do Brasil é o gaúcho, né? Não tem como falar do sul do Brasil sem citar o nosso típico personagem gaúcho, né? Piochado, seu traje que tem uma grande influência hispânica, né? O uso da erva mate, o churrasco, a paixão pelos cavalos. Conhece alguém assim? Conhece alguém assim? E também a música, né? A música é a fala que mistura expressões do português arcaico, do espanhol e do guarani, né, que é a língua nativa da região. Vamos então para a última região centro-oeste do país, tá? Região totalmente interiorana, sem nenhuma saída para o mar. Nós encontramos ali os estados do Mato Grosso do Sul, Goiás, e dentro de Goiás nós temos um recorte territorial especial, que é o Distrito Federal, onde está a nossa capital, Brasília, que, aliás, é patrimônio histórico tombado pela Unesco. Por quê, professor? Porque a arquitetura de Brasília, em si, é um grande museu, né? A arquitetura modernista, desenhada ali por Oscar Niemeyer, né? E tantos outros nomes que lá na década de 50 moldaram o interior do país, tanto na questão da paisagem cultural, quanto na interiorização. Esses três estados que eu citei, Mato Grosso do Sul, Goiás, até meados do século XX, eles eram pouco povoados, por estarem distantes do litoral, pela característica da natureza, né? A presença predominante do cerrado, de solos mais ácidos, não atraía uma grande quantidade ali de população para a sua exploração, exceto, né, a criação de gado em algumas áreas de pastagens naturais. Com a criação de Brasília, nós vamos ter o chamado interiorização. Então, nos décadas de 60, 70, 80, boa parte, né, dessa região foi ocupada por sulistas, população do Rio Grande do Sul, Paraná, Santa Catarina, que venderam suas terras aqui, foram comprar grandes fazendas baratas e foram implantar o que ali? Foram implantar a soja, o algodão, a cana, tá? Isso, então, vai marcar também. Então, como se trata de uma área de colonização relativamente tardia, a marca dos povos nativos ficou bem impressa. Então, até hoje, nós temos ali grandes tribos, tá? Grandes reservas naturais que preservam a cultura das tribos indígenas, os nativos brasileiros. Então, é uma região onde essa cultura ainda se mantém viva.
apesar de toda a pressão que existe, apesar de toda a exploração da terra indígena que existe, nós ainda conseguimos observar que é mantido ali uma certa unidade, ou né, dentro da diversidade, uma certa unidade cultural indígena. Tá? O Pantanal também é uma região muito importante, tá? Muito importante. Como eu disse para vocês, existiam algumas regiões onde se criava gado, né, antes da entrada daquele que veio ocupar a terra agrícola. O Pantanal é esta região, né? Então ali a criação de animal, o peão, são figuras típicas. Inclusive, em algumas áreas, né, do Pantanal, nós encontramos ainda nas estradas placas avisando que existe passagem de boiada. Tá? A culinária. Tá? A culinária ela é bem diversificada. O uso ali, né, de alguns produtos típicos da região, né, o licor feito com algumas frutas, gengibre, abacaxi, o peixe com banana, os bolos de mandioca, né, macaxeira, de moranga. E também nós temos uma influência da cultura paraguaia e boliviana dentro, né, da culinária do Centro-Oeste. Por exemplo, a chipa, né, a chipa paraguaia, que parece pão de queijo. Né? A sopa paraguaia, que na verdade é uma torta, né? Não se confunda, é uma torta, é a imagem do meio ali, tá? Feita de fubá, ou também chamada de polenta aqui no sul do Brasil, tá? E também a tradição do consumo da erva mate, só que diferente do sul, onde o chimarrão é feito com água quente, ali existe o que nós chamamos de tereré, né? Água fria, água gelada, misturada com erva mate, que também tem um papel cultural, né? Que nas rodas de conversa, bem como o chimarrão no sul, o tereré ali no centro-oeste faz parte, tá? O artesanato é marcado, principalmente pela influência indígena. Tá? Exemplo disso, a construção de canoas, ainda de forma artesanal, com encaixes esculpidos, com as tintas, né, a cor dada pelos elementos naturais, sem o uso de tintas industrializadas, né, os bonecos de madeira, o barro, né, e outros elementos culturais que utilizam como matéria-prima barro, palha e madeira, típico desta região. Bom, pessoal, então nós temos aqui um panorama de elementos que compõem a diversidade cultural brasileira. Ok? Espero que vocês tenham compreendido e um abraço. Até a próxima.